A Venezuela, país vizinho que possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, passa por uma grave crise política. O governo do presidente Nicolás Maduro tem um regime contestado pela comunidade internacional. Por outro lado, a tensão entre os Estados Unidos e a China resultou no aumento do dólar no Brasil, afetando a Bolsa de Valores de São Paulo. Nos Emirados Árabes Unidos, navios petroleiros foram atacados, podendo ameaçar a segurança na oferta global de petróleo. As relações internacionais e sua repercussão na economia, na política e na sociedade brasileira, na pauta do Roda Viva de hoje. Olá, muito boa noite para você. Saudações no ar, mais um Roda Viva Pernambuco. Hoje um programa diferenciado. Vez por outra a gente faz o programa em formato de debate e hoje com a presença de uma bancada formada por especialistas, cientistas políticos, especialistas em relações internacionais. Certamente teremos um bom papo. A Venezuela está no centro da questão, mas claro, os outros países também. E a relação do Brasil para com esses países, tanto daqui para fora, quanto de fora para dentro. Para conversar conosco nessa noite no Roda Viva, o cônsul da Eslovênia, Rainier Michael. Rainier, boa noite, obrigado pela presença aqui no Roda Viva. Boa noite, Aldo, obrigado. Muito grato pela atenção. Conosco também essa noite, para discutir o tema e vários outros, o cientista político, escritor Adriano Oliveira. Professor Adriano, boa noite. Obrigado. Boa noite, Aldo. Obrigado. Pela presença. Também no Roda Viva de hoje, o cientista político, professor Antônio Lucena. Professor Lucena, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Aldo. Boa noite a todos. Vamos conversar. O cientista político Thales Castro, também conosco aqui na mesa do Roda Viva. Professor Thales, boa noite. Obrigado pela presença. Muito boa noite, Aldo. Boa noite a todos os analistas. E eu parabenizo pela escolha do tema, um tema importante e na agenda internacional. Muito bem. Professor Eli Ferreira, também conosco essa noite. Professor Eli, obrigado pela atenção e pela presença. Boa noite, Aldo. Só que agradeço estar com Timaço. o público que você tem seleto e a mesa também. Que bom, muito obrigado. E conosco também essa noite o cônsul da Grécia, Henrique Noschwander. É isso, Henrique? É isso. Acertei? Antônio Henrique Noschwander. Estou tentando acertar, viu? Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela presença. Os traços do programa, a brincadeira, a charge com Ronaldo Câmara, nosso chargista exclusivo do Roda Viva Pernambuco. Né? Aliás, deixa eu só fazer um registro aos colegas aqui presentes. Na próxima quinta-feira nós teremos a abertura, a inauguração de um novo espaço cultural aqui na capital pernambucana, na Mansão do Derby. Lá no Derby, um espaço diferenciado, sob o comando de Ronaldo Câmara, né, que é um dos principais artífices dessa história. Convite que a gente faz, inauguração quinta-feira, o espaço para arte, para literatura, para exposição, e estava faltando isso no Recife. Boa sorte, viu, Ronaldo? Obrigado. Capricha aí na charge do pessoal, tá certo? Se não caprichar... Casa do Derby. Estou chamando de maçã para brincar com você, mas é Casa do Derby. Bom, minha gente, claro que Venezuela está na pauta do programa e outros temas também. Eu tenho conversado muito com os cientistas políticos. Thales, eu converso muito, Rainier eu também converso. Ambos são colunistas meus lá da Rádio Transamérica. Adriano também eu sempre converso. Eli, Antônio, Henrique agora entra na conversa. Mas vamos lá. Primeiro eu quero ouvir os cônsules, né? Os senhores. E a visão de Adriano, a visão de Eli e de Antônio, que são professores e que têm uma visão muito brasileira dessa coisa. Rainier, por que a Venezuela tem sido palco de tanta discussão e por que é aquela coisa extremada? Tem quem ame o que está acontecendo e tem quem odeia o que está acontecendo com a Venezuela. Aldo, é uma situação muito triste que a gente está observando na nossa América do Sul, né? Existem várias facetas que a gente podia conversar, mas eu separaria duas primeiro. Né? Primeiro é a crise humanitária. Né? Eu acho que é muito triste a gente observar um vizinho nosso, país irmão nosso, passar por uma crise humanitária. E aí novamente abre para novas reflexões. Os organismos internacionais estão funcionando, né? Porque nós já passamos por duas grandes guerras,
inúmeros conflitos, né? A Europa já Mundo passou afora, né? mundo afora, foram gerados e criados inúmeros organismos internacionais justamente para mediar e evitar a criação da União Europeia. Foi um mecanismo criado também para evitar um conflito. Inicialmente, o berço da União Europeia era justamente o final da Segunda Guerra Mundial, quando você tinha ainda as tensões ainda, e a União Europeia foi criada para justamente regular o comércio do carvão e do ferro para que se controlasse a indústria bélica. E aí tem todo um processo, né? Então, a crise humanitária é o lado mais triste de todo esse conflito, né? E mostra que, na minha opinião, que os organismos não aprenderam ainda a lidar, porque até que ponto você deixa uma situação dessa acontecer com os nossos irmãos vizinhos? Eu acho que essa é a reflexão inicial. Vamos começar esse bate-papo, né? Professor Tales, fazendo trocadilho, Maduro tem que cair ou não? Aldo, eu acho que esse trocadilho é bastante provocador para uma reflexão inicial, mas puxando um gancho do que Rainer mencionou, eu acho que o que nós temos na Venezuela é uma situação de falência múltipla de órgãos, não é? Uma falência múltipla de órgãos, ela tem como consequência pontual a crise humanitária, um descontrole no campo inflacionário, porque quando um país atinge já inflações na casa de 2 dígitos, já é realmente uma desestruturação geral. Quando atinge 3 dígitos, aí já realmente acabou com tudo. A Venezuela está com 4 dígitos num processo inflacionário, numa espiral inflacionária absolutamente absurda, além da crise humanitária e, naturalmente, exportando seres humanos. Então, quando você tem um processo de êxodo humano, através dessa insustentabilidade interna, você, naturalmente, tem uma caracterização de falência múltipla de órgãos, não é? E essa falência, ela, naturalmente, faz com que o tecido socioeconômico e político da Venezuela esteja absolutamente esfacelado. E aí a gente tem uma situação de manutenção desse regime, de perpetuação dessa crise sistêmica, estrutural, e eu acredito que essa falência múltipla de órgãos, ela agoniza numa UTI permanente e, naturalmente, tendo efeito de contaminação para os países vizinhos, a Colômbia, o Brasil e outros tantos. E eu acredito que, isso pode ser debatido sem dúvida nenhuma com mais detalhes, eu acredito que nesse caso concreto, esse regime bolivariano madurista, digamos assim, chavista... Mas ele puxa para baixo toda a América Latina, né? Ele, não é que ele puxa para baixo, ele aprofunda uma polarização. Tá. Ele aprofunda aquilo que há 10 anos atrás havia um conjunto de países naquele eixo bolivariano, como o Equador, de Correa, como a Bolívia, que ainda permanece com o presidente Evo Morales, com Daniel Ortega na Nicarágua, com o regime cubano, que mudou agora de governo. E aí, naturalmente, esse eixo bolivariano, ele aprofunda a polarização de países que estão hoje migrando para um centro-direitismo liberal, como o Macri na Argentina, aqui no Brasil e outros tantos, Chile com Pinheira. Então ele aprofunda uma polarização. E esse regime ele vai continuar até o ponto de uma absoluta situação de insustentabilidade de manutenção dos serviços públicos mínimos. E esse governo, esse regime, ele só, acredito eu, ele só se conclui por dentro. Rosado, você falou na Argentina... Mas a Cristina Kirchner está virada aí nas pesquisas, viu? Tem pesquisa que já está à frente do presidente. 35% a 30%. Ninguém entende esse mundo, né? Ninguém entende esse mundo. E as eleições né? são em outubro agora. Vamos entender. Professor Antônio Lucena, qual é a visão que o senhor tem com relação a a gente, especificamente, dessa questão da Venezuela? E aí eu queria envolver o senhor, Adriano e Eli, porque vocês estudam a política nacional. O presidente Bolsonaro vem se comprometendo com alguns órgãos internacionais. A postura que ele está tomando, qual é a avaliação que o senhor faz? Aldo, inicialmente sobre essa questão do Maduro, né? Por que Maduro não cai? Eu acredito que acho que é a grande... verde ainda, né? A grande pergunta, né? Que todos querem saber, por que Maduro não cai? Alguns estudos, principalmente do Instituto de Estudos Estratégicos de Londres, outros associados, né, colocam que o apoio dos militares para Maduro tem sido fundamental para você entender essa dinâmica, né? Por que ele não cai, por que ele ainda permanece no poder. Há algumas suposições e outros fatos concretos. Hoje já se sabe que os militares eles estão envolvidos profundamente na economia e na sociedade venezuelana. Um lugar que tem 2.000 generais. Exatamente. É um negócio absurdo, né? Isso. Então, ou seja, eles estão envolvidos profundamente no campo societal, na economia,
várias terras, inclusive, estão arrendadas para os militares. E isso termina gerando problemas. Quer dizer, os militares eles têm uma participação muito ativa na vida política da Venezuela. E caso eles caíssem, muitos problemas poderiam vir à tona, né? Entre eles, quer dizer, a violação de direitos humanos. Quer dizer, hoje já se sabe que aquele antigo prédio, o helicoide, é utilizado pelo Serviço Bolivariano de Inteligência para fazer torturas, vários desrespeito aos direitos humanos, né, vários indivíduos, supressão de liberdades individuais. A Colômbia acusa também alguns generais venezuelanos de contribuírem para o narcotráfico, né, então eles conseguem lucrar com relação a isso. Então é uma situação extremamente complicada. É tanto que, inclusive, na análise estratégica, vários países, quer dizer, você vê que, inclusive, não há um discurso claro de intervenção militar contra a Venezuela. Por que isso acontece? Porque, apesar de todo o problema econômico que a Venezuela vive, os caças venezuelanos eles estão operacionais, o exército ainda tem blindados operacionais. Ainda tem estrutura militar? Ainda tem. Então, isso realmente gera um problema relativamente grave. E tem a Rússia ainda por trás também. A Rússia por trás. Até o sistema antiaéreo S-300, que é muito moderno, que eles adquiriram da Rússia, foi colocado próximo à nossa fronteira, mas é um míssil terra-ar. Né? Então, isso poderia gerar problemas, né, com relação ao Brasil. Em uma hipótese de guerra, poderia até vencer, mas a gente teria que ter os Estados Unidos por trás para poder fazer isso. É tanto que você tem uma certa disputa dentro do governo brasileiro, que é a seguinte, por Ernesto Araújo, né, você tem uma retórica um pouco mais agressiva, e pelos militares uma tentativa de conciliação, até porque eles estão interessados em manter esse canal de diálogo. O militar está mais equilibrado do que o civil, né? O civil é diplomata, né? Adriano, que avaliação faz você nessa questão, na visão que você tem da gestão do governo brasileiro nessa crise? Aldo, você não pode defender ditador. Então, o presidente Bolsonaro ele está correto em não defender um ditador, que é Maduro. Então, no momento que você defende o ditador, você está contra a democracia. Então, a posição do presidente Bolsonaro é uma posição correta. A observação que eu faço é como lidar com o ditador. Então, você pode lidar com o ditador militarmente, você pode tentar abrir um diálogo não só com o ditador, mas com outros países. A decisão do presidente Bolsonaro foi uma decisão muito semelhante à do presidente americano. Mas o presidente americano ele tem exército, ele tem forças armadas, ele não tem problemas econômicos. A decisão, portanto, do presidente Bolsonaro eu vejo como equivocada no momento em que teve inicialmente, e aí foi mediado pelos militares, um discurso bélico em relação à Venezuela. Ao meu ver, o que deveria existir era um diálogo. Diálogo a partir de vários países, através de vários países da América Latina. Também tentar, é difícil, né, essa minha afirmação, mas não custa nada trazer à tona, convencer a América de que o diálogo poderia ser possível e, consequentemente, tendo uma negociação para ver que venha a ocorrer uma hipótese extremamente remota nesse instante, que é Maduro abrir um diálogo ou ele renunciar por reconhecer que a Venezuela, além de ter a falência institucional, como o professor Tales bem colocou, está falido institucionalmente. Então, a minha observação ao presidente Bolsonaro a minha observação crítica é no âmbito do discurso bélico. Ele deveria fazer o discurso baseado no diálogo. Entretanto, nós temos que considerar uma questão fundamental. A região norte hoje brasileira está profundamente ameaçada. Impactada. Economicamente, em virtude de que você tem uma grande quantidade de venezuelanos chegando nessa região. Eu estive, inclusive, lá o ano passado, na cidade de Boa Vista, onde eu desenvolvi uma pesquisa, Thales, de opinião com os moradores de Boa Vista, e lá já detectamos a xenofobia. E a xenofobia no sentido de quê? Da agressão eles tinham mesmo, né? a percepção de que os venezuelanos estavam retirando o emprego dos brasileiros. Invadindo. A mesma percepção que muitos europeus têm em relação aos brasileiros. Ou seja, você chega lá para trabalhar de cabeleireiro, você chega lá para trabalhar de garçom, então retirando os nossos empregos. Isso foi muito visível na grande crise europeia, né, quando estava tendo uma forte crise europeia. E o que nós estamos vendo nesse instante, a pesquisa detectou, em Boa Vista. Ou seja, já essa xenofobia por conta da questão econômica. Nós temos uma questão falência de fronteira também, né? É muito fácil, né? Sacode todo mundo para lá. Nós temos uma falência dos estados, né, no Brasil. Temos incapacidade fiscal de lidar com a oferta de serviços públicos de qualidade. Então, a Venezuela é um problema. Nós não podemos deixar de reconhecer que a Venezuela é um problema.
Ao mesmo tempo, eu não posso ter uma atitude como presidente da República ou como governador de Estado que venha sugerir que eu estou tendo atitudes xenófobas. Eu tenho que ter uma atitude através do diálogo e buscar atender essas demandas, no caso, o povo venezuelano, que eu também não posso permitir que ele chegue até o Brasil e que eu os maltrate e não dê condições. Embora parcela da população já está fazendo isso. Aí vem uma questão. Eu acho que quem melhor tratou, e aí eu peço... eu gostaria até de ouvir a opinião de todos, particularmente de Thales. Quem melhor tratou da temática da Venezuela foi o presidente Temer. O presidente Temer... O presidente Temer. O presidente Temer foi o que melhor tratou. À época, o presidente Temer. Por quê? Porque o PT teve uma decisão de um lado, ou seja, de apoio à Venezuela. O PT apoia então, não toda a desgraça considerou do mundo, o PT toda a apoia. crise humanitária que o seu bem colocou. Então, isso foi um absurdo e a falência da economia. O presidente Bolsonaro imita o presidente americano, então tem um discurso bélico. O Temer não, eu vejo que o Temer ele tentou o diálogo, ajudou os estados e estava tentando buscar uma solução para a crise. Veja o seguinte, vamos para o intervalo, na volta eu tenho o Eli Ferreira, tenho o Henrique Neuschwander ainda para falar. Adriano ressuscitou Temer, né? Vamos ver, né, o que acontece depois dessa provocação. Aliás, por falar em ressuscitar Temer, o habeas corpus foi dado, ele vai dormir em casa tranquilamente, né? Intervalo, daqui a pouco a gente volta para sequenciar o Roda Viva Pernambuco desta noite. Até já.